E o volante Arthur, que já foi da seleção brasileira e do Barcelona, pode não ficar no Grêmio. O contrato de empréstimo termina agora na metade do ano e nesse momento há muito mais vontade do Arthur em permanecer em Porto Alegre do que do Grêmio em continuar com o atleta. Isso porque o Arthur custa na casa dos 2 milhões de reais por mês e o entendimento no tricolor gaúcho é de que esse custo-benefício não tem valido a pena. O Arthur tem 29 anos de idade e contrato com a Juventus da Itália por mais uma temporada. O que o Grêmio quer? Que o Arthur consiga a rescisão do seu contrato com a Juve e livre no mercado, volte a negociar para permanecer em definitivo lá no clube gaúcho. Mas o Arthur tem cerca de 5 milhões de euros de dívidas já vencidas da Juventus e outros 5 milhões de euros para receber nesse último ano de contrato no futebol italiano. Para rescindir com a Juve, ele gostaria de receber esses 10 milhões de euros. E nesse cenário, sem acordo com o Grêmio, existe a possibilidade real de o Arthur trocar o tricolor gaúcho por outro time brasileiro a partir do segundo semestre. Até porque no Campeonato Nacional ele fez apenas 10 partidas, ou seja, não estourou o limite de jogos e estaria disponível para outra equipe da Série A. Importante registrar ainda que chegaram a especular no Sul de que o zagueiro Vieri poderia ser envolvido nessa negociação entre Juventus e Arthur. Está completamente descartada essa história e o Grêmio entende que o Vieri é hoje um atleta que pode render até 25 milhões de euros, ou seja, não faz nenhum sentido incluí-lo numa troca pelo Arthur. O Fluminense é o maior interessado no volante de 29 anos de idade hoje. O Flu já abriu conversas com representantes do Arthur. Dá para dizer que Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras monitoram com atenção a essa história. Se houver qualquer avanço, prometo voltar para contar para vocês. Arthur que tem 23 jogos em 2026, com 1 gol e 2 assistências. Caberia no seu clube do coração? Já usa o espaço para comentário para opinar? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. Só para saindo de Cruzeiro e falando aqui de outro português. Mas o Gabriel Peck, HG, eu acho um jogador bem interessante, até falava com o André. 25 anos, tem muita saúde, um jogador para jogar pelo lado direito do campo, é o lado direito principal. Ele até tem algumas partidas pelo lado esquerdo e como central, mas não é o forte. O forte do Gabriel Peck é realmente jogar pelo lado direito. 25 anos, muita saúde, jogador Jogou canhoto. pré-olímpico, né? Sim, jogador canhoto que joga pelo lado direito. Então, é aquela situação do arroio, né? Do jogador que pode cortar ali pra dentro para fazer uma batida. Eu acho um nome bastante interessante e que me agrada. Ao Thiago Valu agrada esse nome. Eu não acho ele um jogador tecnicamente melhor do que o Sinisterra, mas ele fisicamente é bem superior hoje ao Sinisterra. E com relação ao Arroio, ele é um jogador que é muito mais experiente e experimentado do que o Arroio. Então me agrada esse movimento do Cruzeiro e vejamos como é que a coisa vai se desenrolar. Não deve ser uma coisa fácil. Ele está no Los Angeles Galaxy, tem boas temporadas por lá, mas é um movimento do Cruzeiro que eu acho bem interessante para esse lado de campo. Ele bateu 100 jogos lá recentemente, 43 gols, 27 assistências. Bons números, hein? Será que vem para ser titular, Valu? É difícil. Hoje eu entendo que o Peck seria titular no lado direito. E ele talvez, hoje, tá, pessoal? Tem que chegar, jogar, se adaptar. Para mim também um traço do desejo do Arthur Jorge de colocar esse Cruzeiro para jogar em algumas circunstâncias, talvez não todas, com 2 pontas, né? O Arroio, o Sinisterra terminou em alta. Vamos ver como é que vai ser esse período de férias, a pré-temporada, a intertemporada que o Cruzeiro vai fazer com o Arthur Jorge, mas eu até dizia essa semana ainda, o Cruzeiro ainda não tem, talvez o Peck seja o ponta que possa entregar algo que o Cruzeiro não tem com jogadores de velocidade, regularidade, porque por enquanto o Cruzeiro já tem Arroio e Sinisterra, daqui a pouco vai fazer 1 ano, mas nós nunca vimos em algum momento os dois em um nível de entrega parecido. É sempre um tá aqui, o outro tá fora de combate. Quando o outro tá começando a melhorar, o outro, talvez o Peck seja esse cara para entregar uma regularidade, HG. Eu gosto do futebol do Gabriel Peck. Assim que saiu assim que saiu a notícia, eu comecei a dar uma olhada no desempenho, principalmente nos números, né? O Guilherme até trouxe. Uma coisa que não dá para negar, eu me lembro do Peck, principalmente 2023 dele, e 22 também, mas num contexto de Série B. Ele ainda era um jogador bem jovem, bem irregular.
E aí, em 2023, ele já faz um ano muito interessante, que já é um contexto de Vasco na Série A do brasileiro, né? São 50 jogos, 14 gols e 5 assistências. Para um ponta, 14 gols é um número bem interessante, né? E aí ele vai em alta pro Galaxy, na primeira temporada ele arrebenta. São 21 gols e 19 assistências em 41 jogos. A segunda temporada dele no Galaxy é a pior temporada dele, mas na pior temporada ele entrega 11 gols, que não é um número ruim para ponta. E nesse ano, no meio do ano, ele já tá com 11 gols e 4 assistências. Então, assim, uma coisa que não dá para negar é que ele tem gol. E o Cruzeiro é um time que precisa de gol. Quem faz gol no Cruzeiro? Caio Jorge. Às vezes o Arroio, às vezes o Christian, esse ano tá muito goleador. Esse ano o Matheus Pereira até saindo. Matheus Pereira tá fazendo seus gols, mas não são jogadores que você pode depender deles. O Christian vai fazer gol pra gente. Não é a função dele. Então o Cruzeiro sempre foi muito dependente de um Caio Jorge, que esse ano começou a oscilar. Sim. Principalmente pelas questões físicas, que o cruzeirense espera que após a pausa ele possa solucionar. Então, nesse aspecto, a contratação do Gabriel Pec me agrada por ser um jogador que traz algo que o Cruzeiro não tem. Agora, a pergunta que eu coloco é: o Gabriel Pec sai em 2023 para 2024, por 10 milhões de dólares, se eu não me engano, por 70% do passe. Ele, inegavelmente, foi um jogador que evoluiu na Major League Soccer, apesar da gente poder relativizar o nível da Major League Soccer. Mas se ele custou 10 milhões de dólares alguns anos atrás, um jogador menos maturado, menos pronto, quanto ele custaria agora? Então, assim, o Cruzeiro vai pagar mais de 10 milhões de dólares, imagino eu, em um jogador que, sinceramente, por mais que ele possa apresentar, como você disse, mais regularidade do que o Arroio, e uma questão física muito acima do Sinisterra, eu não consigo ter certeza de que o Pec hoje é melhor do que Arroio ou Sinisterra. Então, assim, eu não tenho a convicção, a certeza de que o Cruzeiro vai estar trazendo um jogador para... Opa, não tem mais discussão, esse cara aqui é o titular absoluto. Não, eu nem acho que o Pec seja de fato esse cara. Então, mas eu acho que ele tem potencial para mostrar mais ainda, mas você mesmo não acha aos 25 anos. Porque assim, eu acho que quantidade nas beiradas, o Cruzeiro tem. O que eu acho que falta é aquela bala de prata. O cara pra eu não chegar, eu não confio nas opções e jogar, não é assim? Eu não confio nas opções que o Cruzeiro tem hoje, André. Não, mas em quantidade o Cruzeiro tem. Então, mas... Olha, o Wanderson... O Wanderson Arroio, tá fora do baralho hoje. Vamos tentar colocar todos os pontas ofensivos do Cruzeiro. E aí eu vou ter que colocar o Christian, porque é onde ele joga hoje. Certo? Certo. Arroio, Sinisterra, Christian, Kenji, Bruno Rodrigues, Wanderson, Marquinhos. Esqueci alguém, eu acho, ainda, hein? Não. Estão todos aí, André. Então, assim, considerando que você usa 2, né? Um de cada lado, você tem 7 opções. Só que vamos lá. Alguns jogadores podem sair, legal, beleza, até acho que... O Bruno Rodrigues, para fazer uma ordem decrescente, ele hoje é mais utilizado até no comando de ataque na do Matheus Pereira do que necessariamente pelo lado esquerdo. Mas aí eu acho que tem uma outra explicação, que é a falta de opções. Isso. Que também tem que ser melhorado. É o cobertor mais curto do elenco. Tá. O Marquinhos, ele está à frente do Wanderson hoje. Teve jogos que... Já teve um jogo que ele entrou e o Wanderson ficou no banco de reserva. Do banco de reservas. O Wanderson perdeu muito espaço por conta das oportunidades que ele teve e não demonstrou. Então tá vendo como é que você vai diminuindo? É o número de 7. O Christian. É o Christian para ser colocado no banco de reservas. O Pec ou qualquer outro ponta que chegue do Cruzeiro tem que chegar arrebentando, colocando o pé na porta, e Arroio ou Sinisterra vão precisar de fazer o mesmo. Então, eu acho importante você... É aquela coisa, André, não necessariamente a contratação que vem, ela vem com a obrigação de tirar alguém do time titular. Você concorda que o Cruzeiro conseguindo fechar com o PEC, ele aumenta o nível de competitividade mais ainda nas opções de ataque, e daqui a pouco um Wanderson que está indo para o banco pode nem ser relacionado mais? O Marquinhos. Sim. Mas eu acho que foi um erro o Wanderson completar 14 jogos, não. Não acho não. Porque poderia um erro agora. Poderia ser uma saída, não. Porque como é que você vai diminuindo, vai cortando o elenco a ponto de ficar curto? Mas é um jogador que agrega. Curto, né? Exato, cara. O elenco do Cruzeiro hoje com o Wanderson é mais curto do que um ano atrás. Mas eu não me canso de falar a tendência, eu não sei quantos jogadores o Cruzeiro vai buscar na janela, mas a tendência
é de que fique cada vez mais difícil para esses jogadores questionados jogarem. Sim, né? sim. Então é para mais uma composição de elenco mesmo. Numa necessidade extrema, eles entram em campo. E ainda voltando aqui à questão do Gabriel Peck, isso me tá muito com cara do Arthur Jorge, né? Sim, porque jogou contra ele lá, conhece bem, não jogou contra ele? Quando estava no Botafogo, ele ainda estava no Vasco. Eu acho que não. 3? Acho que não. Não. Não estava no Vasco? Não. Então, 23 eu lembro dele no Vasco, não lembro de 24. Arthur Jorge. Arthur Jorge. Não. 24 o Peck já está no Los Angeles Sim, Galaxy. Não, pois é, mas o Arthur Jorge chegou no Botafogo que 24. Ah, foi em 24. Não, então 23 é aquele time do Botafogo do Luiz Castro, que perde o time, faz uma arrancada absurda, né? E aí é o maior cavalo paraguai de todos os tempos. Eu carioca há muito tempo. Eu não quero imputar a um nome assim essa coisa do Gabriel Peck. A gente sabe que o Arthur Jorge está muito forte nessa questão, como ele mesmo foi vendido em janeiro de 24. Como ele mesmo... E o Arthur Jorge chegou depois disso, então, lá. Como ele mesmo disse, né, 100% envolvido. A gente sabe que diferente da maioria, não vou falar maioria, mas diferente de alguns casos que o técnico está mais ali à mercê da questão da diretoria de futebol, do CEO de futebol, o Arthur Jorge é uma voz extremamente ativa e relevante, se não a mais, tá? Eu considero ele a mais relevante hoje dentro do Cruzeiro em termos de futebol, de caminhos do futebol, é a voz do Arthur Jorge. Isso não quer dizer que ele vá atropelar todo mundo. É para trazer o Peck, não interessa as condições. Não é assim. Há diálogo entre as partes no departamento de futebol do Cruzeiro, mas ele é sim o cara, o principal nome, o principal responsável pelas movimentações no mercado. A gente ainda não pode esquecer o departamento de scout, a figura do Pinto, enfim, outras figuras que trabalham também em conjunto com o Arthur Jorge, mas ele é de fato o carro-chefe do futebol no Cruzeiro. E passando para um outro lado, ontem o Emerson Pansieri e o Lucas... Lucas Barbosa? Isso, Lucas Barbosa, isso mesmo, da Itatiaia, colocaram também uma matéria. O Cruzeiro já foi trazido pelo Central da Toca a questão do Rojas, o Racing que está lá com mais uma proposta do Cruzeiro e a coisa parece que vai evoluir. E o Emerson Pansieri e o Lucas Barbosa falaram que o Cruzeiro monitora a situação do Sousa, né? O Sousa é um jogador que agrada. O Cruzeiro não fez proposta de acordo com o Pansieri e com o Lucas Barbosa, mas que o Cruzeiro estaria ali, o famoso médico, né? Monitorando a situação do Sousa, que é um jogador que o perfil agrada ao Cruzeiro. Enfim, são os movimentos do Cruzeiro. Só para dizer o seguinte, né? Peck, Igor Júlio e Rojas, eu entendo que são 3 das 4 necessidades. Não, é que o Igor Júlio, eu acho que não é uma necessidade, é uma qualificação que o Cruzeiro trabalha tentando trazer esse jogador. Eu não acho que seja uma emergência. Agora, o camisa 5, né, que ainda não se tem informação de nenhuma parte que o Cruzeiro já fez uma proposta oficial, ou pelo Sousa, ou pelo Gregory. O Cruzeiro não fez, mas o Cruzeiro então já fez. Uma necessidade que eu considero extrema. Pelo ponta, o Cruzeiro já fez, né, com a notícia de hoje trazida pelo Central da Toca, e pelo lateral esquerdo o Cruzeiro também já fez, que é outra necessidade, outra urgência que o Cruzeiro tem com relação ao seu elenco. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Cruzeiro. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações da Raposa todos os dias. Deixe seu like que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.